tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando o teu céu escurecer e a sós penares em teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. confia em Deus, Confia em que Deus, Ele nunca falhará. confia, Confia em Deus, que a negra nuvem passará. oh, não duvides, Oh, não duvides, mas confia em Deus. se a tua fé provada for, E te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. faz assim com as suas mãos, Confia em Deus, que Ele nunca falhará. só vocês cante agora, confia em Deus, confia, que a negra nuvem passará, oh, não duvides, mas confia. Se a tua fé provada for e te E esqueceres, te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. amém, amém? Você sabe que muitas pessoas, mais uma vez bom dia, muitas pessoas perderam a sua confiança, ou deixaram de confiar, ou deixaram de obedecer, ou deixaram de seguir a forma que tinha que seguir, e por isso elas foram, a exemplo de Adão, tiradas do paraíso, porque por mais inferno que exista nessa terra, por mais perturbação que exista nessa terra, se a nossa vida estiver, faz assim, nas mãos do Senhor Jesus, nós conseguimos, mesmo nesse inferno de mundo, termos paz. Amém? Mesmo
vivendo no meio de um caos, mesmo você rodeado de situações, de tragédias, Deus consegue manter esse paraíso dentro de você. Cada pessoa que recebe as águas do Espírito Santo, elas contêm dentro delas um paraíso. Pode até haver um inferno próximo dela, na casa da vizinha, seja onde for, mas quando há esse rio, quando há essa entrega, quando há essa obediência, então Deus, Ele não faz nenhum favor para nós, no sentido de querer nos guardar, é dele. Ele disse assim: eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão desmerecidos. Então, a partir da hora, não é que eu venha alcançar o favor, de certa forma, mas uma vez que eu pratico essa palavra, senhora, uma vez que eu vivo essa palavra, Deus então, Ele não faz isso por obrigação, Deus tem prazer em me guardar. Ele teve prazer de encher a boca e dizer assim para o diabo: observasse meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então não são méritos, não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou bonzinho, não. Deus, Ele me guarda por causa da minha entrega a Ele. Quando eu me entrego a Ele, quando eu sirvo a Ele, quando eu coloco a minha vida diante dEle. Deus não fica assim: essa pessoa é muito boazinha, eu vou ajudar ela. Não. Deus gostava muito de Adão, mas teve que tirá-lo do paraíso. Porque a palavra dele tem que se cumprir. Amém. Aqui diz assim, eu sei que muitos já conhecem, mas leia comigo Gênesis capítulo 3, versículo 1. A queda do homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Quer dizer, o diabo já chegou através dessa serpente, querendo o quê? Contrariar a palavra de Deus. Olha só. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que o quê? Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Você tem que tomar muito cuidado, porque, como diz lá em Coríntios, há muitas vozes. Senhora, há muitas vozes. A Bíblia diz lá em Coríntios que há muitas vozes, contudo nenhuma sem sentido. Para você manter-se no paraíso, e quando eu falo paraíso, não é você ficar preocupado apenas em ter o melhor dessa terra, não. Que nós explicamos para você na quarta-feira, quem pôde estar aqui, que a nossa identidade de filho não se conquista ou não se mostra pela quantidade de coisas que nós temos. Voltando só um pouquinho, sem sair do assunto, você vê que quando o diabo disse para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus, transforme o quê? Essas pedras em pães. O diabo achava que Jesus só era filho de Deus mesmo se tivesse aqueles pães ali do lado dele. E você é filho de Deus com pão ou sem pão? Com muitos pães ou sem pães? Você é filho de Deus mesmo que surgiu uma doença ou mesmo sem nenhuma doença? Se surgiu, você está curado, diga amém. Amém. Não, eu vou falar de novo porque ainda ficou um resquício de doença aí, pela forma que você falou amém. Se surgiu alguma doença, você está curado. Amém. Mas não quer dizer que apareceu alguma situação que isso te faz inferior a outra pessoa. Não é porque você saiu de casa hoje e ficou no ponto de ônibus
Que você tem menos Deus do que alguém que entrou num carro cheirando a novo. Amém? Você é de Deus com muito ou com pouco. Amém? Com muito ou com pouco. Mas voltando aqui ao versículo 3, ao versículo 4, o diabo disse para a mulher, aquela serpente disse para a mulher, o diabo, né? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aí, desculpa, olha aqui um pouquinho para cá. A quem mais você tem dado ouvido? A voz de Deus ou a voz do diabo? A quem mais você tem dado crédito? Porque ele trabalha. Você vê que eles, se tratando de ter tudo, ninguém tinha tanto como esse casal. Ninguém era tão rico como esse casal. Esse casal era dono de quê, pessoal? Hã? Não entendi. Hã? Dono de tudo, só tinha eles. Eles eram dono do mundo. Não faltava o quê? Todas as árvores frutíferas, tudo que você possa imaginar, lago cristalino, peixe, tudo que você possa imaginar, estava ao alcance desse casal. Mas eles o diabo conseguiu mostrar para eles que o tudo que Deus deu não se comparava àquela árvore. E é assim. Às vezes Deus dá tudo para a pessoa, mas a pessoa ignora tudo e fica agarrado ao que não é certo. Vamos continuar. No 4. Então a serpente, no 5. Porque Deus sabe que no dia dele comerdes, se vos abrirão o quê? Os olhos. Como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Hoje nós vivemos um mundo que as pessoas elas querem saber de tudo. E elas ficam cavando tudo. Não, eu quero saber. Não, e aí? Como é que é? Eu quero saber. As pessoas hoje são muito curiosas e cuidado. Que isso pode causar um mal na tua vida. Isso pode tirar você do paraíso. Eu sei que não tem nada a ver, mas você vê. Tem pessoas que mandam mensagem, bispo, aí onde o senhor está, como é que é o hotel? Quantas estrelas? Bispo, o senhor está vindo na econômica ou na executiva? Ou na primeira classe? Que diabo muda na tua vida? Mas se você quer saber, eu fui na econômica e voltei na econômica. Cheguei com as costas quebradas, mas eu fui em Israel. Amém, gente? Mas se eu estivesse na primeira classe, o que mudaria? Mas a pessoa é curiosa. E cuidado. Está cheio de lixo na internet, tem pessoas mergulhadas nela. Foi o que o diabo fez. O diabo fez aquele casal abrir os olhos para o que não prestava, quando eles não precisavam abrir os olhos para aquilo, mas eles tinham que estar com os olhos abertos apenas para a direção de Deus. Amém? Tenha os seus olhos, tenha a sua mente, tenha os seus pensamentos ocupados com as coisas de Deus. Quando alguém chegar, mas você viu? Mas fulano? Mas Beltrano? Fulano? Não vi não, fulano. Vi não. Comece a ignorar. Vi não porque eu estava ocupado com isso, estava ocupado com aquilo. Vi não porque eu fiz um momento de ler a palavra de Deus. Acabou. Para você não acabar atrás. Às vezes você está limpinho, como aquele casal estava limpo, mas o diabo conseguiu pegar o lixo dele e colocar neles. Eles estavam purificados, eles estavam no paraíso. Para você ter uma ideia, eles eram santos. Sabia disso? Como assim, bispo? Era. Eles nem sabiam que estavam sem roupa. Sabia? Não havia malícia. Eles nem sabiam que tinha que usar roupa. Havia uma purificação naquele casal. Eles eram como criança. Por isso que Jesus disse que nós temos que ser como uma criança. Vamos continuar. No 6, né?
Ou 5? Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para comer? Para se comer? Agora, desculpa, tanta coisa boa. Pessoal, tem tanta coisa boa na palavra de Deus, por que eu vou mergulhar em outro lugar? Amém? Boa para comer e agradável aos olhos. Cuidado, porque nem tudo que é agradável aos olhos vai fazer bem para a sua alma. Olha só. E a árvore como é que é? Aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do quê? E comeu. Que fruto era esse, gente? Eu não sei. Não é maçã. Se era maçã, não sei, mas não está escrito que é maçã, não. Tem um monte de gente que fala que é maçã, mas não é maçã, não. Bom, se é maçã, a Bíblia não diz que é maçã. Podia ser pera, podia ser manga, podia ser qualquer outra coisa. E deu também a quem? Ao marido e o besta? Comeu. Desculpa, gente. Só Deus, né? Porque se você tem aqui a palavra de Deus, se você está buscando a Deus aqui, e você vai mergulhando em outras fontes, você é besta, você está sendo besta. Olha só, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam como? Nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Só uma coisa, normalmente, escuta só, normalmente, quando a pessoa está mal, o lugar que ela vai detestar mais é a casa de Deus. Quando você estiver sem vontade de vir na igreja, tem alguma coisa errada com você. Porque a primeira coisa que aconteceu quando eles pecaram, quando eles desobedeceram, quando foram desobedientes, foi se esconderem. O pecado faz você não orar. Não estou conseguindo orar. Tem alguma coisa. Quando há pecado, você não tem disposição. Quando você está bem com Deus, você não vê a hora de chegar à reunião, você chega aqui com alegria, meu Deus, eu quero buscar, e você canta, e você clama, e quando acaba a reunião, você fala, meu Deus, já acabou, você tem sede. Esse cansaço espiritual é alguma coisa ruim, é igual quando você está com dor de cabeça. Tem alguém com dor de cabeça? Essa dor de cabeça normalmente é alguma coisa que como é que fala? Sua cabeça, essa dor de cabeça está dizendo alguma coisa. Você pegou sol demais, você comeu uma comida que estragou, sei lá, deu algum problema. É um sinal. Normalmente, se a dor de cabeça não passa, de repente uma coisa mais grave. Se tem 30 dias que você está com essa dor de cabeça, aí você tem que vir, que aí eu tenho que orar, porque é espiritual mesmo. Mas, entende, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Mas são sinais que dão. São sinais. Onde paramos? 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Claro que Deus sabia onde ele estava. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse o homem à mulher, a mulher que me destes por esposa, o quê? Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Vocês estão ouvindo aí, gente? Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Você já percebeu que nós estamos vivendo uma época que ninguém
ninguém assume. Ninguém assume. Ninguém, antigamente você falava com uma pessoa assim, vem cá, me perdoa, eu errei. A coisa mais difícil hoje é a pessoa reconhecer que ela está errada. Mas não é de hoje, isso é de Eva. Não, mas foi a mulher que o Senhor me deu, o que tem a ver a mulher? Não, foi a serpente, quem comeu não foi ela? O diabo só falou. Se a pessoa erra, se a pessoa peca, vou dizer uma coisa para você, isso aqui é para mim também, só vamos sair do paraíso se quisermos. Todos nós aqui sabemos o que é certo e o que é errado, ou não? Todo mundo sabe. Todo mundo aqui sabe o que não, todo mundo aqui tem consciência. Você pode ter 12 anos, você já sabe. Olha só. Então o Senhor, estão com pressa, gente? Não. Então o Senhor Deus disse à serpente, aqui mesmo, né? Visto que isso fizeste, maldita entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por isso que você vê que cobra não tem perna. Pessoal, a palavra de Deus é certinha. Está aqui, ó. Você pode olhar. E aí diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tu e a tua descendência. Não só a mulher, mas o homem também, né? E o seu olha só, e o seu descendente, este te ferirá a cabeça. O homem não mata às vezes a cobra batendo na cabeça? E tu ferirás o quê? Ao calcanhar. E a mulher, olha só, e a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Eva fez vocês. Alguém aqui é mãe? Alguém aqui teve parto normal? Quem teve? Como é que é a dor? Não era para ter. Deus não fez ninguém para sofrer. Deus fez tudo perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito. Mas o ser humano foi desarrumando tudo. Deus criou um paraíso. Era para todos nós estarmos aonde? Paraíso. Tranquilos. Não precisava se preocupar com comprar roupa, não precisava de roupa. Ana, não precisava de sapato, de nada. Estava tudo maravilhoso. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore, que eu te ordenara não comesses, maldita é o quê? É a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também gardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que torneis aonde? A terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, e a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um
Um de nós. Conhecedor do bem e do mal. Assim que não entenda, estenda a mão e tome também da árvore da vida. Coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou aonde? Fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora o quê? Tomado. E expulso, é isso, né? Expulso o homem, colocou o quê? Querubins ao oriente do jardim do Éden. Enfim, você vê, Deus tirou o homem do jardim, e para ele não voltar para lá, ainda colocou o anjo nas portas. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Se houver obediência, se houver entrega, se a nossa vida estiver mesmo diante de Deus, se houver fidelidade, se você andar com Deus, se você caminhar com Deus, porque cada dia mais esse mundo vai ser mais cruel. Cada dia mais o pecado está se aflorando. Você vê que tem milhares de crianças de 13 anos, 12 anos grávidas. Então, como diz a Bíblia, o pecado está cada vez mais se aflorando. Ei! Mas você, temos que ter a consciência do seguinte: temos que dominar, temos que saber. Não, isso aqui não. Isso aqui está repreendido. Não, chega. Isso aqui não. Quem é casado aqui? Quem é homem casado? Cadê? Então você é casado. O que não vai aparecer é mulher dando em cima de você. Sabia disso? Mas se você é sério, e se você tem consciência, se você entende que você tem que cuidar da sua salvação, não só da sua salvação, mas faz parte do seu caráter. Não, peraí. Então qualquer mulher, vocês sabem, teve aqui na nossa igreja uma moça que eu tive que, nunca fiz isso na vida, mas eu tive que processar, porque eu aqui no altar, e ela me deu uma cantada. Ela já vinha me cantando já há um tempão, pelas redes sociais. Lá na primeira igreja, na Jacuí, até minha esposa falou assim: não, vamos ver se ela se converte. Falei, prepara um chicote. E ela ficou, mas aqui, um dia eu estava aqui. Não, nem vou falar o que ela falou, porque não dá. Falei, nunca mais você põe o pé aqui. Ué, bicho, mas ela é uma alma. Ué, eu também sou. Entre a alma dela e a minha, o que você acha? A minha. Amém? Mas para você ter uma ideia, eu deixei o carro ali, nessa esquina aqui, na esquina, quando eu fiz assim, ela apareceu, eu tomei um susto, que até meu coração disparou. Ela queria me agarrar. Eu sei, pessoal, que eu sou um... Brincando. O diabo não quer saber se você é um Leonardo DiCaprio, não. Você pode ser o Zé Bonitinho, seja quem for. Ele quer arrancar o Espírito Santo de você. E eu abri um processo, tive que processar, porque ela não queria parar. Eu sei que é constrangedor, porque é uma alma, mas eu tive que usar de quê? De pulso firme. Não é porque estava sendo tentado, isso aí não ia me tentar. Não havia nenhuma tentação no sentido dessa moça. Mas mesmo assim, eu tive todo o cuidado. Está repreendido. Diga assim, pessoal, está repreendido. Fala aí, fala aí. Quando o diabo vier, porque o que ele queria fazer? Me arrancar do paraíso. Quando eu falo arrancar do paraíso, pessoal, não é às vezes você pensa assim, paraíso é você vê lá, um lugar todo maravilhoso, cheio de coisas. Sim, é isso, paraíso é isso. Mas eu estou falando do paraíso da presença de Deus. Presença de Deus.
Agora, para finalizar a palavra, faz assim com a mão. Faz assim, só com a mão. Fecha a mão. Você está segurando a mão de Deus. Mas o diabo está doido para que você solte. Cuidado. Para você soltar é muito fácil. Vão vir lutas. E vou dizer uma coisa para você. Não tem nada a ver com o lugar. Porque Adão caiu no paraíso. E Jesus se manteve de pé no deserto. Adão foi fraco no paraíso. José foi forte na cadeia. Sim ou não? Palmas para o Senhor Jesus. Bem forte. Amém. Aí há quem se alimentar, mas a carne é fraca. Mas o espírito é o quê? O espírito é forte. Então você vê que Adão deu bobeira num paraíso e José foi fiel na prisão. Marca aí para depois você ler. Salmos 101, versículo 6. Salmos 101, versículo 6. Ele diz assim, às vezes muda a linguagem de uma Bíblia para outra, mas uma diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Em outra tradução diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis. Salmo 101, versículo 6. Então, olhe para cá. Quem tem filhos aqui? Como é que você fica com teu filho? Você está num shopping, você está em algum lugar, comendo um lanche. Você está comendo lanche ali, você não vê seu filho, o que você faz? Você larga lanche, pode estar gostoso quando tiver. Você larga tudo. Cadê esse menino? Meu Deus do céu, onde essa criatura foi? Tu estava onde, criatura? Quer me matar agora? Não é assim? Porque é filho. Você é filho? Então a Bíblia diz que os meus olhos estarão sobre os fiéis. Deus cuida. Diga graças a Deus. Olhe para cá. De repente você está aqui nessa manhã, ou acompanha essa transmissão, sabe, angustiado, carregando tanta coisa na cabeça, pensamento. O único pensamento, pessoal, que você tem que rechaçar, que você tem que expulsar urgente, é o pensamento de desistir. Ah, bispo, não sei, eu estou pensando em parar. Parar para onde, criatura? Parar para quê? Para onde? Tu vai para onde? Se só tem um Deus. Nós vamos buscar o Espírito Santo. E tem uma coisa que eu vou falar, mas depois eu vou ter que tirar a transmissão do ar, porque eu não posso falar isso ao vivo. Mas, para finalizar a pregação de hoje, daqui a pouquinho eu falo. Mas quer dizer uma coisa para você. Se você tiver a identidade de filho, ninguém consegue te destruir. Outra coisa. Tem muitos que às vezes falam assim: bispo, uma pessoa me falou: bispo, olha, eu me sinto tão derrotada, tão fracassada, porque eu cheguei a 56 anos e ainda pago aluguel. Olha, você pode pagar aluguel até a hora de morrer. Não é que eu aceite isso, não é que você tem que aceitar. Eu creio num Deus poderoso, quem crê também. Mas eu prefiro que você morra pagando aluguel, mas morra no paraíso, morra na presença de Deus, do que você ter 10, 15, 30 casas por aí e sair do paraíso. Amém? Então cuidado, guarde a sua fé, em nome do Senhor Jesus.